Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui, meus irmãos, para compartilhar com vocês o nosso 24º dia de uma vida com propósito. Glória a Deus, aleluia. Mas antes, meu irmão, eu quero aqui estar consertando um erro. Ontem eu postei o vídeo e na legenda estava 22º dia, mas era o 23º dia. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Pedindo aqui desculpa às irmãs, aos irmãos, amém? E consertando aí esse pequeno detalhe. Amém, meus irmãos? Então hoje é o nosso 24º dia de uma vida com propósito. E o tema de hoje, meus irmãos, é transformado pela verdade. Vem comigo, vamos entender. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. É o que diz Mateus 4, no seu versículo 4. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. Atos capítulo 20, versículo 32. Meus irmãos, a verdade nos transforma. A verdade nos transforma, meus irmãos. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Santificação exige, meu irmão, revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhante ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhante a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para a tarefa que Deus tem para nós. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse: a palavra que eu lhe disser são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe, porque disse Deus, foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, vocês nem estariam vivos. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. A Bíblia, meu irmão, é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudança, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, afunde a esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Ei, não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela, meu irmão. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual de qual você tem de se alimentar, meu irmão. Para cumprir seu propósito, a Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce sobremesa. Essa refeição é completa, é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Glória a Deus. E meu irmão, permanecendo na palavra de Deus. Existe mais Bíblias impressas hoje, meu irmão, em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Jesus
chamou isso de permanecer. Ele disse: se você permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida, meu irmão, cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades. Primeira, devo aceitar a autoridade. Devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção. O conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias. E o parâmetro para utilizar, que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Segundo, meu irmão, devo assimilar a sua verdade? Não basta, meu irmão, acreditar na Bíblia. Devo preencher minha mente com ela, de forma em que o Espírito possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode conhecê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, devo aplicar seus princípios? Podemos receber, meu irmão, ler, pesquisar, relembrar, refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticamente da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada com o que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvidos, lidos ou estudado a verdade, nós o assimilamos. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, indo para o próximo seminário, conferência bíblica, que não tem tempo de pôr em prática. E o que aprendeu não vai resolver de nada. Jesus disse: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Eita glória! Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão e se as praticarão. Se as praticarem. Olha, tá vendo, meu irmão? Tem que praticar. Tem que praticar. Não adianta só aprender. Não adianta só ouvir. Não adianta só estudar. Não, tem que praticar, meu irmão. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de estudo bíblico. Nós sempre aprendemos com as fraquezas dos outros, o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que vocês teriam deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva, resultante de leitura, enquanto o estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você, prática, algo que você possa fazer e verificável, com o prazo final para ser feita. Toda aplicação deve envolver ou o seu relacionamento com Deus, ou o seu relacionamento com os outros, ou o seu caráter pessoal. Antes de ler o próximo capítulo, meu irmão, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já falou para você fazer por meio de sua palavra? O que você ainda não começou? Então escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a agir
no que você já estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa acompanhá-lo, né? A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso 24º dia, meu irmão, de uma vida com propósito, pensando sobre o meu propósito. E o tema de hoje, meu irmão, para reflexão é essa: a verdade me transforma. E o versículo para memorizar é esse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 33, 31. E a pergunta para você meditar é essa: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? O que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Medita, busque. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Esse foi, meu irmão, nosso 24º dia. Uma palavra poderosa, uma mensagem poderosa, a qual, meu irmão, nos ajudou muito, me ajudou muito a entender o objetivo de Deus na minha vida, né? Isso me ajudou a transformar minha vida pela verdade, porque a verdade transforma, meu irmão. Então, meu irmão, continue transformando a sua vida pela verdade, tá bom? Não deixa de acompanhar esse propósito de uma vida com propósito. Não deixe de acompanhar. Amanhã iremos compartilhar o 25º dia. Uma bênção, meu irmão. Uma bênção. Você não pode perder, meu irmão. Amém? Transformado pela aprovação. Amanhã. Amém, meu irmão? Olha, desde já agradeço você, agradeço a Deus primeiramente, agradeço a cada irmão aí, cada irmã que tá compartilhando, tá seguindo, tá ouvindo, tá deixando o like. Deus abençoe a todos, amém? Esse propósito, meu irmão, é para mudar primeiramente a mim mesmo, e segundamente a cada um dos irmãos. E que Deus esteja no comando sempre, em primeiro lugar sempre, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos dar sabedoria, que a gente venha tomar posse da promessa de Deus, que a gente venha tomar posse, receber e tomar posse. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.